Olá, boa tarde, professoras, professores. Venho aqui fazer essa live, fazer esse vídeo para falar sobre os jogos do mês de março. Nós temos uma promoção que começa todo mês de janeiro, que você pode comprar os nossos 42 jogos divididos em 3 ou 4 jogos por mês. Então a gente faz essa promoção, dá 25% de desconto, né, nesses jogos. E esse material ele é selecionado. Então, janeiro eu selecionei 3 jogos, fevereiro 3, vão sendo 3 jogos até acho que junho. A partir de julho muda para 4 jogos. Então, quais são os jogos do mês? Qual é o kit que vai estar lá no nosso site, que já está no site, com 25% de desconto? São jogos muito úteis, muito versáteis nesse kit aqui. Então tem o quebra-cabeça dos animais, que ensina o nome de 10 animais e no verso das cartas tem 10 adjetivos. Esse é um material que você pode usar tanto em escola de inglês, né, em cursos de inglês, quanto ensino fundamental. Principalmente eu estava fazendo uma lista, né, do que é pedido, né? Quer dizer, não tem BNCC da primeira ao primeiro ao quinto ano, mas pede-se que ensine o nome de animais e adjetivos. Então, esse jogo atende a esse pedido, né? Então, vejam que, olha, eu formo a palavra pig e no verso da carta eu formo o adjetivo big. Então dá para ensinar o nome de 10 animais e 10 adjetivos. Só isso? Claro que não. Dá também para você. Eu sempre falo que não é pra gente ensinar só o vocabulário. Eu tenho que ensinar a estrutura. Então, por exemplo, eu posso falar it is a pig. Eu posso falar, tô tentando juntar aqui. It is a pig. It is a big pig. Is it a pig? Is it a small pig? Is it a big pig? Então vejam que a partir de uma ilustração eu posso começar a ensinar inclusive a estrutura da língua para os meus alunos. Então, quebra-cabeça dos animais, eu ensino 10 animais, 10 adjetivos e eu também posso ensinar o verbo to be. Algumas das coisas que eu ensino. Tem muitas maneiras diferentes de usar esse material. Ele vem com manualzinhos de instruções, vem com dicas de como usar, tanto para pais como professores. E esse aqui vem inclusive um lesson plan, para você fazer uma interdisciplinaridade com arte e matemática, certo? Então é isso, a estrutura é essa. Tô vendo se tem mais alguma coisa aqui. Não. Outra coisa que você pode ensinar a partir dos animais é o can. What can a dog do? A dog can bark. What can't a dog do? A dog can't fly. Então dá para ensinar também o can e can't. Inclusive eu tenho uma live que eu ensino can e can't com esse jogo através de músicas. Então, é isso. Esse jogo tá lá no pack, tá lá no kit. O segundo material é esse aqui, que inclusive é o quebra-cabeça dos animais, que tem um curso dele com 50 maneiras de usar o quebra-cabeça dos animais. Profissões. Jogo da memória das profissões. São 15 profissões que você... São 15 profissões, certo? E dá para ensinar, por exemplo, uma das coisas que se pede para ensinar no primeiro ano é soletrar. Você pode usar, a gente tem o jogo da memória, do alfabeto, mas você pode ensinar as profissões e daí olha uma maneira legal de ensinar as profissões. Você mostra a carta, o aluno fica com essa aqui virada para ele e você ensina, que também na BNCC pede para você ensinar chunks. E daí você ensina a seguinte pergunta. How do you spell chef? E aí o outro aluno, né, o que tá vendo, ele vai ter que lembrar
soletrar chefe e o aluno tá com a carta aqui virada para ele, certo? Então, dá para ensinar 15 profissões, dá para ensinar, por exemplo, what does he do? Você pode fazer um diálogo, né? What does he do? Where does he work? What time does he start? What time does he finish? Does he like his job? Então vejam que a partir de uma figura você construiu um diálogo para os seus alunos. E você dá, que muitas vezes você pede para os alunos fazerem esse diálogo e o que acontece? Ele não sabe o que responder. A primeira resposta está aqui. What does he do? He is a chef. Where does he work? If he is a chef, he works in a restaurant. Então as outras respostas, né? As outras perguntas ficam mais fáceis de serem respondidas. Então, esse jogo, ele é sensacional. Tanto é que eu fiz um curso com ele, que tem 50 maneiras. Quero ensinar o present continuous. What's he doing? He is cooking. Não é só esse. What's she doing? She is helping the dog. What's he doing? He's playing. Então, tem what's he doing? He is singing. Então tem, assim, é um jogo que dá para usar para muitas cores, para muitas coisas. Dá para ensinar também as cores. What color is it? It's blue. Ou eu posso fazer uma sim ou não. Is it blue? Is it dark blue? Is it light blue? Olha, esse jogo aqui é um must have. Todo professor tem que ter, porque ele oferece muitas maneiras de usar. E ele tá no kit, no nosso kit de jogos do mês com 25% de desconto. Então tá. Quebra-cabeça dos animais, profissões, olha eu. E Parts of the Body. Também é um material que pode ser usado com crianças, adolescentes e adultos. Lembrando que o tabuleiro, ele é mais, eu sugiro que ele seja usado com adolescentes e adultos. Agora, ensinar as partes do corpo humano também é uma sugestão da BNCC e também do Currículo Paulista, né? O governo do estado de São Paulo fez ali um documento, uma cartilha do que você pode usar para ensinar inglês para séries iniciais. Então, se vocês têm alunos nas séries iniciais, os nossos jogos também podem ser usados. Então, é um jogo da memória. Maravilha, tenho vários jogos do Play to Learn e uso sempre nas aulas. Que legal, Bruna. Obrigada pela sua participação aqui. Se tiver alguma dúvida, Bruna, coloca aí que a gente responde. Olha só. E aqui, então, dá para ensinar o nome, 28 partes do corpo. Então, nail. Aqui. Elbow. Arm. E dá para ensinar também, além de ensinar as partes do corpo, você pode ensinar, por exemplo, as doenças relacionadas a essa. Normalmente, quando a gente ensina as partes do corpo, a gente ensina as doenças também. Então, você pode também ensinar quais são as doenças relacionadas a essa parte do corpo. Outra coisa legal que tem, você pode fazer um quiz. E o quiz, as perguntas estão aqui nesse manualzinho de instruções. Eu sei que tem muitas pessoas que não leem, mas a gente escreveu isso aqui com muito carinho para vocês usarem. Por exemplo, this part of the body has 5 toes. Esse tipo de pergunta que está aqui é o tipo de pergunta que está no tabuleiro. Mas se você não quiser usar o tabuleiro, quer fazer um quiz, coloca um sino desse na mesa, lê, por exemplo, this part of the body has 5 toes. Quem tocar primeiro e falar a resposta correta, né? Quem tocar o primeiro tem a oportunidade de falar a resposta, que é foot, certo? Então, os nossos alunos aprendem muito mais e muito melhor com jogos. Lembrem-se disso. Olha só, o tabuleiro, e aí no tabuleiro tem essas dicas, né? Perguntando, dando sugestões da parte do corpo que você pode brincar de tabuleiro ou fazer um quiz.
E tem várias maneiras que você pode, vários tipos de atividades. Quando a gente criou os jogos, né, eu comecei a dar treinamento para os professores, eu vi a necessidade de colocar um pouquinho mais de língua nos jogos, né? Porque, por exemplo, já tem bastante língua aqui, né? Stomach, né? Então já ensina como escrever. Mas você pode, por exemplo, colocar os alunos em duplas e aquele aluno que está começando a aprender inglês, ele vai ter que perguntar: is it a stomach? Is it a belly? Is it a leg? Ele pode fazer a pergunta que ele quiser e o aluno vai responder. Uma outra maneira é usando o Fly Swatter, que é esse mata-mosca aqui. A gente tem alguns para venda, eu até falei nos stories, eu não anunciei muito porque eu não tenho muitos, né? Então, o que eu faço com esse mata-mosca? O professor precisa de no mínimo 2. Você coloca as cartas só com os desenhos, depois que eles brincaram de jogo da memória, que eles sabem, e aí você coloca as cartas na mesa, os alunos, você pode fazer 2 times, vem pra frente, um aluno de cada time, e aí você fala a carta, por exemplo, mouth, e quem acertar primeiro fica com a carta, ganha o time que tiver o maior número de cartas, certo? Então, uma das maneiras de usar é usando o Fly Swatter. Outra das maneiras de praticar é fazendo um quiz. Uma outra maneira é você ter um bowling set como esse aqui, que é um joguinho de boliche de plástico muito simples. E aí você pode colocar as cartas embaixo do jogo, coloca todos os pinos, o aluno joga a bola, derrubou 3, ele tem 3 cartas, só que para ele realmente ficar com essas 3 cartas, você decide o que ele tem que fazer. Aí ele tem que juntar, dependendo do nível mais avançado, ele tem que juntar essas 3 e contar uma história, ou ele tem que fazer 3 perguntas, ou ele tem que fazer 3 frases afirmativas, ou 3 negativas. Então é uma maneira bem suave, né? É uma maneira divertida de você incluir os alunos, de você colocar os alunos para falar a língua inglesa, para que eles não fujam dessa parte do speaking que é tão importante. Então, os jogos fazem com que o speaking fique muito mais leve. E é claro que eu tô aqui começando com palavras, pequenas perguntas, frases, e disso para o meu aluno começar a se desenvolver um pouquinho mais para falar, é um pulinho. Eu preciso desse passo. Não dá para começar já falando inglês fluentemente se eu não tiver esse passo a passo de como é que eu faço as perguntas, como é que eu faço as negativas, etc. Certo? Tem também essa outra maneira que eu gosto bastante, que é o Punch a Word and Make a Sentence. O professor vai precisar de um copinho de plástico, um elástico e um papel. Aqui tem, vamos colocar aqui uma carta. Aqui tem do outro jogo. Vamos colocar aqui. Coloquei a carta, coloquei a carta. Aqui é papel sulfite. Se você quiser deixar mais fácil de furar, você pode colocar papel de seda. Peraí que estourou, esses elásticos vivem estourando. Mas tem mais aqui. Chama Punch a Word, Punch a Card and Make a Sentence. Então o aluno tem que ter, oi Cris, tem que ter força, ó. Não tive força, não furei. Tive força, furei. Agora eu pego a carta que está aqui, back, e eu tenho que fazer uma frase. Por exemplo, my back hurts, I have a backache. Então, você ter esses brinquedinhos em sala de aula e incluir as cartas fazem com que o seu aluno sinta-se muito mais estimulado, muito mais compelido a participar da sua aula do que se você levasse simplesmente um xerox para ele preencher. Então, se você quer que o seu aluno realmente fale inglês, tenha várias atividades, várias cartas na manga que você vai tirando e vai mostrando para eles que aprender inglês pode ser divertido. Eu mostrei algumas aqui para vocês, né? Recapitulando, o Fly Swatter, que é o mata-moscas, que criança, adolescente, todo o jogo da memória da Play to Learn você pode usar. E eu estou com alguns. Se você quiser comprar de mim, fala aí
que a gente tem aqui. Você tem que ter também um sino para fazer quiz. Tem outras atividades que dá para fazer com sino. É bom ter esse copo com o... Daí você arruma um papel elástico para o aluno brincar de punch a word. Que mais? É bom ter esse set de boliche que o seu aluno também vai se divertir, porque ele vai jogar as cartas, jogar a bola e ele vai querer derrubar todos. Depois ele vai ver, você explica antes, ele vai ter que pegar as cartas e fazer frases. Então, todas as competições que eu falo, o aluno tem que falar. E falar é a habilidade que é mais exigida e a habilidade que também é mais temida, que tem mais dificuldade. Então, a gente encontrou uma ótima solução fazendo com que os alunos falem um pouquinho mais através dos jogos. Outra dica é você ter, deixa eu tirar esses mata-moscas daqui, como eu falei, eu tenho vários, ó. Tem um balde aqui para você brincar de Popcorn Words. Não todos os jogos têm as cartas do Popcorn Words, mas, olha, essa carta aqui acho que é do Furniture. Então eu tenho uns 3 jogos que tem essa carta extra. Como é que você brinca com essa carta extra? Você coloca as cartas, por exemplo, de partes do corpo aqui. Eu tiro a carta, faço uma frase, fica comigo. Depois, passa para outro colega, todo mundo vai tirando as cartas, fazendo as frases, né? Tirei essa carta, faço a frase, fica comigo. Outro colega, só que quando eu tirar a carta escrito pop, o que eu tenho que fazer? Devolver todas as cartas pro balde. Isso é uma brincadeira que acontece bastante nos Estados Unidos. E aí eu vi uns vídeos, eu falei, dá pra gente fazer com os jogos da Play to Learn. Então, só que eu sempre peço que toda vez que pega a carta, para que realmente valide o ponto, o aluno tem que fazer uma frase. Tudo é desculpa, vamos dizer assim, para que o aluno faça uma frase. E se vocês olharem, a gente tem um e-book gratuito lá no site playtolearn.com.br. Nesse e-book é um e-book maravilhoso, vocês nem vão acreditar que é um material gratuito. A gente fez com o maior capricho, com o maior carinho, e ali tem as várias maneiras de usar os jogos. Eu tenho aqui na minha frente, ó, 20 maneiras de usar. Por exemplo, não são todos os jogos que se encaixam, mas esse aqui, Profissões, é um que eu tenho, no mínimo, 20 maneiras de usar. Ah, uma outra maneira, uma outra coisa legal, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma outra coisa legal para você fazer, peraí que eu tenho uma estante aqui cheia de coisas. Peraí, não achei. Uma outra coisa legal de você ter é sempre ter um dado, que você vai colocar uma legenda na lousa. Tirou o número 1, o que ele tem que fazer? Joguei o dado, tirei o número 1, eu tenho que pegar uma carta. Vamos pegar uma carta aqui, e aí eu tenho que fazer uma carta, número 1 seria, por exemplo, frase afirmativa. Eu tenho que fazer uma frase afirmativa com essa carta. Então, é sempre número 1, frase afirmativa, número 2, pergunta, número 3, interrogativa, número 4, double-edged question, número 5, aí você pode escolher, e número 6, uma pergunta negativa, certo? Então, essa também, tá vendo? É um dado, você dá um dado para cada 6 alunos, coloca essa legenda que eu falei na lousa, eu acho que tá até nos stories que eu compartilhei ontem. Coloca a legenda na lousa, número 1, frase afirmativa. Número 2, não precisa seguir a minha lista, né? Número 1, afirmativa. Número 2, negativa. Número 3, interrogativa negativa. Pergunta. Número 4, interrogativa negativa. Número 5, double-edged question. Número 6, você decide. O aluno escolhe o que ele quer fazer. E daí, ele joga o dado, pega uma carta e faz a carta, faz a frase baseado na carta. Porque se eu não der a carta, a pergunta que a gente faz para eles é muito aberta. Eles têm milhares de palavras para escolher. Dando a carta, eu dou uma limitada, mas eu deixo ele livre para ele criar a frase que ele queira, entenderam? Então a gente guia
um pouco para que ele não se perca, mas ele também tem uma certa liberdade para fazer as suas frases. Eu estava procurando uns elásticos que eu tinha aqui, mas eu não tô achando o elástico, que você pode colocar o elástico aqui e aí o seu aluno vai ter que adivinhar. Eu tenho sempre o elástico aqui. O aluno vai ter que adivinhar qual que é a profissão, né? Acho que tá aqui, ó. Não tá. Perdi o elástico. Perdi. Vamos ver se eu tenho o elástico aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem de tudo. Achei o elástico, ó. Coloco o elástico aqui. É claro que o aluno não vai ver a carta. Ó. Essa atividade chama-se Guess the Profession. Você pode até colocar um banco de perguntas na lousa e eles vão adorar. Então, por exemplo, does he stand all day? Does he sit? Então, eu vou fazer algumas perguntas e umas 5 perguntas você diz, e depois das 5 perguntas eu tenho que adivinhar onde essa pessoa, qual é a profissão dessa pessoa aqui. Então é uma atividade bem legal e você precisa só de um elástico. Teve uma época que a gente comprei bastante elástico e dei de brinde. Eu ainda tenho um pouquinho aqui. Certo? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, dar essas dicas, mas tem mais dica ainda lá no nosso e-book. E eu tô apresentando 3 jogos para vocês, que são os jogos do mês que estão com 25% de desconto. Quais são? Repetindo: Parts of the Body, Profissões e Quebra-cabeça dos Animais. Esse material aqui, por exemplo, poderia muito bem ser usado no Fundamental 1 também. Além de ensinar o vocabulário, você pode ensinar a estrutura da língua com eles. Então, se você quiser, tá lá no nosso site com 25% de desconto. Se quiser comprar separadamente, eles estão também, sempre tem um desconto, porque o meu grande público são professores e a gente privilegia, né, dar um desconto para os professores. Já está lá no site, não tem desconto extra, é o desconto que eu coloco lá para todo mundo. Então é isso, vou parando por aqui, agradeço quem ficou comigo até aqui, vou deixar essa live gravada, vou subir essa live no YouTube, então se você tiver algum colega que você acha que vai ser útil, daqui a uns minutinhos eu coloco essa live aqui e aí você pode mandar um aviãozinho, manda essa live para o seu colega. Tchau, tchau, boa tarde.